Olá, tudo bem? Hoje eu estou no lançamento de um empreendimento de estúdios na Zona Sul do Rio e nós vamos destinar este programa para poder falar melhor sobre essa tipologia que vem ganhando cada vez mais fôlego na cidade do Rio. Para se ter ideia, de 2020 a 2024 foram lançados mais de 6 mil estúdios na cidade, segundo o Secov Rio, o Sindicato da Habitação. E para nos ajudar nesta empreitada, nós vamos falar com Paulo Nunes, do Grupo BSJ, vamos falar com Vitor Moura, da Patrimóvel, e vamos falar com Bruno Neves, da Lobier, que faz a gestão inteligente desses imóveis de curta temporada. Vamos lá? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Paulo Nunes, ele é diretor-geral do Grupo BSJ e vai contar pra gente como é adquirir um imóvel na tipologia estúdio, que pra gente é uma novidade aqui, vamos dizer assim, uma novidade aqui no Rio, né, Paulo? Mas que São Paulo já está muito, né, à nossa frente. E também ele vai tirar as dúvidas, né, de quem está nos acompanhando, para quem pretende adquirir para morar, tem a moradia híbrida, que você vai explicar para a gente também, e aquele que quer investir, né? Isso. A gente já vem apresentando alguns lançamentos de estúdio, mas o Paulo agora vai explicar assim para a gente se vale a pena mesmo. E obrigada por você ter aceito o convite. É um prazer, Cris, estar aqui com vocês hoje. A gente está vivendo um momento mágico no Rio de Janeiro. Você fala muito dos estúdios, durante muito tempo a gente não pôde lançar esse tipo de imóvel aqui no Rio de Janeiro. Agora a legislação destravou e a gente tem conseguido andar muito com esse novo projeto de estúdio, double suites, apartamentos mais compactos, né? E nós temos três principais públicos, né, adquirindo esse tipo de imóvel, que é o investidor, é o cliente híbrido, né, que é um veranista, é um cliente que busca ali ficar final de semana e alugar as outras épocas do ano. E a gente tem também o morador, que é a pessoa que em algum dado momento não tinha possibilidade de morar na Zona Sul, no centro da cidade, mas em virtude de um imóvel menor, com um valor menor, ele acaba conseguindo adentrar nessa região também. Então isso é uma coisa que tem ajudado muito a gente a crescer e a ter uma velocidade de vendas muito grande nesse tipo de imóvel. Tá. E aí eu queria que você explicasse assim, todo esse tipo de imóveis, a maioria é na planta, né? Isso. Tem também o retrofit, né? Principalmente no centro, né? O centro também tem os incentivos, né, do Plano Reviver Centro. E a Barra também está tendo estúdios também. Eu queria que você contasse um pouquinho, para quem está nos acompanhando, o que ele precisa, o cuidado para adquirir, né, uma unidade dessa, porque, como você mesmo disse, por ser uma unidade mais compacta e que não deixa a desejar nada às outras, porque tem todo o serviço, a conveniência, né, vamos chamar assim. O que ele tem que olhar para fazer um bom negócio? Porque, de repente, ele acha assim, não, deve ser muito caro, e eu não vou. E é um investimento que vale a pena porque rentabiliza, né? Até porque o Rio é uma cidade turística. Me corrija aí se eu estiver falando alguma besteira, porque o especialista é você. Como é que é para quem está nos acompanhando falar assim, bom, claro que num programa a gente não vai conseguir colocar tudo, mas assim, algumas coisas principais para ele falar assim, não, eu vou ter mais informações, eu quero comprar uma unidade dessa para investir ou para fazer de forma híbrida? Nós temos três principais polos hoje que tem um crescimento muito exponencial quando a gente olha esse tipo de imóvel, né? O Rio de Janeiro é uma cidade que tem um apelo turístico muito grande. A gente costuma dizer que no Rio de Janeiro hoje você já não tem mais baixa temporada, é alta temporada o ano todo. Mas além do apelo turístico, a gente tem tido muitos eventos voltados para negócio também. A prefeitura tem incentivado muito os eventos, entretenimento. Todo ano a gente agora tem show da Madonna, Lady Gaga, isso tem ajudado muito. Movimenta bastante, né? Muito, né? Movimenta muito. Eu acho que o principal ponto para quem compra esse tipo de imóvel é avaliar a localização. Acho que a localização é fundamental, até porque é um imóvel que você faz o investimento no final do dia. Por mais que você compre um imóvel para morar, mas como é um bem que você passa de geração para geração, ele acaba sempre sendo um investimento. Então avaliar a localização é muito importante. Acho que Zona Sul, centro da cidade e Barra da Tijuca, principalmente Barra da Tijuca, Zona Sul, que tem um apelo de praia, faz com que a gente tenha uma alta temporada muito forte o ano todo. O centro da cidade, em virtude de preço, né, você ainda consegue colocar mais clientes, né? Proximidade com o aeroporto, Carnaval, por exemplo, ocupou muito mais que outras regiões do Rio de Janeiro. O centro deu quase 100% de ocupação. O centro está passando por uma transformação agora muito grande, muito incentivada pela prefeitura. Isso tem ajudado muito a gente na comercialização. E acho que a grande vantagem de quem compra um imóvel estúdio hoje é a condição de pagamento. Acho que o fluxo de pagamento muito facilitado tem ajudado muito a gente a colocar e vender cada vez mais empreendimentos, cada vez mais estúdios na nossa cidade.
E aí, como você fala da condição de pagamento, você poderia dar assim, um exemplo para quem está nos acompanhando? Assim, não precisa ser exatamente... Existe, claro, tickets médios em cada região. Claro, né? claro. E como é que ficaria isso assim, em termos de pagamento? É financiado 30%, 40% do período de obra? Como é isso? Vou dar um exemplo, Cris, de um projeto que a gente está lançando em Ipanema, que é na Prudente Moraes. É um projeto lançado pelo Opportunity. Lá a gente tem uma condição de pagamento de 30% durante a obra e 70% a financiar. Onde o cliente dá uma pequena entrada de 10%, paga mais de 10% do imóvel durante o período de obra, e aí essa parcela diferente ele acaba pagando ao final, né, desses 30 meses, mais ou menos, fluxo de obra. Em imóveis como esse, que a gente acaba tendo uma procura muito grande por locação, geralmente esse saldo devedor ele acaba sendo coberto pela locação. Tem crescido muito no Rio de Janeiro a locação na curta temporada, né? Que é o short stay que a gente chama, Sim. que é a locação por Airbnb, qualquer tipo de aplicativo que tem esse tipo de pegada. E isso tem rentabilizado muito bem para esse cliente que compra imóvel. Ou seja, ele faz uma poupança de 30% e o saldo do devedor geralmente ele é coberto por todo esse rendimento da rentabilidade desse estúdio. Então isso... Desculpa, acabei te interrompendo. Isso significa que quando ele recebe o imóvel, que tem que fazer esse repasse, né? Aí ele entra no financiamento e com o dinheiro já da renta, da alocação, ele já consegue pagar a prestação. É mais ou menos por aí. Em momentos que a gente vive de taxa de juros mais elevadas, Exato. Nós viemos de uma época que nossos pais falavam pra gente que o ideal era comprar imóvel à vista. Isso. Hoje, com a questão de aplicação, dinheiro rendendo e tudo mais, todo mundo hoje faz um pouco de conta. Então, quando esse imóvel ficar pronto, vale muito a pena você fazer a conta se faz sentido você quitar seu imóvel ou você ir para um financiamento. No caso do Opportunity, por exemplo, eles têm uma taxa de financiamento diferenciada. Então é uma taxa de financiamento muito abaixo do que o mercado pratica. Isso é uma coisa que nos ajuda muito também na comercialização das unidades. E até porque também quando chegar, né, quando o imóvel geralmente leva 2 anos, né, 3 anos no máximo para ficar pronto, né, dependendo aí da composição, a taxa de juros pode ser outra? A taxa de juros, com certeza, a gente acredita e espera que seja outra. Ele tem a valorização do imóvel também e ele geralmente dobra o capital investido, né, quando a gente acompanha a valorização do imóvel versus a valorização do período, é o que ele colocou durante a obra. Então isso é um facilitador também. Quem compra só para investir uma conta financeira tem tirado muito dinheiro do mercado financeiro e tem trazido para o mercado imobiliário, diversificando ali seu patrimônio e seus ativos. Que é importante, né? Que é fazer importante essa também. Exatamente. Diversificação. Agora, uma outra coisa. Geralmente, esses imóveis são compactos, mas super funcionais e tem, assim, vamos dizer, o lazer. O que é fundamental nesse tipo de lazer para esse tipo de imóvel que vai estar um empreendimento, vamos chamar assim, que vai estar atendendo tanto o morador quanto o investidor com turistas, enfim, como é que é isso? Esses imóveis que são lançados hoje têm uma característica de estar perto de regiões que você consegue fazer muito as coisas a pé, né? Então, assim, você tem uma infraestrutura de um mini mercado, você tem uma piscina dentro do empreendimento, às vezes você tem um bicicletário, você tem situações que consigam fazer com que você tenha mais acessibilidade dentro desse imóvel, né? E uma coisa um pouco parecida ali com o que tem um hotel, um serviço que hoje é feito por um hotel. Esses empreendimentos têm buscado atender, né, de uma maneira parecida. A diferença é que você acaba tendo uma rentabilidade voltada toda para o teu bolso. É muito difícil hoje comprar um imóvel hoteleiro, né? Já o imóvel residencial, a gente acaba tendo essa facilidade de pagamento, de receita, então isso é uma coisa que ajuda muito a gente também. Paulo, fala um pouquinho da taxa condominial, porque hoje em dia ela pesa um pouquinho, e já que tem esse, vamos dizer assim, essa vocação da locação, como é que fica aí essa composição? Cris, assim, a taxa condominial sempre foi um grande vilão quando a gente olha esse tipo de empreendimento, né? Pensando nisso, os incorporadores e construtores hoje têm feito muitas coisas, condomínios verdes, condomínio com reuso de água de chuva, condomínio com sensor de presença, pensando na sustentabilidade, pensando na economia e na rentabilidade do projeto também. Então, assim, hoje a gente já não vê grandes valores de condomínio nesse tipo de empreendimento, até porque eles não têm o conceito de ser um condomínio clube. É um projeto muito mais voltado para aquele serviço prático e básico do dia a dia. Então isso já não onera tanto no orçamento como em outrora, né? Os imóveis mais antigos, né?
acabam pesando muito esse custo condominial, reforma, outro tipo. Muita manutenção. Muita manutenção, assim. né? Enfim, que isso já não acontece no imóvel novo. Então isso é uma facilidade também. E aí também nesse tipo de condomínio, ou seja, ele é tudo para ele ser funcional, não só o apartamento compacto, mas o próprio condomínio com aquele lazer sob medida para a região onde ele está inserido, certo? Isso. É muito importante, você tem um rooftop, esses projetos novos nascem com piscina, com serviços que quando você vai se hospedar num hotel, você busca ter no imóvel residencial que nos imóveis antigos você não dispõe. Nesses estúdios, nesses empreendimentos novos, todos eles já nascem com essa vocação de atender o cliente nesse tipo de serviço, principalmente aquele cliente que não quer ter carro, quer fazer um trajeto ali de bicicleta, ele geralmente dispõe de bicicletário, mini mercado, então assim, tem muita coisa que ajuda esse cliente que está comprando esse imóvel e o futuro usuário, né, desse tipo de projeto também. Sim, e aí eu queria pegar carona nisso e perguntar assim, por exemplo, a gente tem houve uma polêmica desses prédios poderem ter essa vocação de curta temporada, porque é a entrada e saída de pessoas estranhas, né, com muita, vamos dizer assim, um volume muito grande. E esses prédios, principalmente que estão sendo construídos na planta, já tem que ter isso na convenção, é isso? O que acontece, né? Em grandes capitais, mundo afora, né? Barcelona, Porto, Paris, a gente percebe que as locações por curta temporada têm feito muito sucesso. Isso aqui no Rio está crescendo muito, em São Paulo isso já é uma coisa que acontece naturalmente, no Rio a gente está começando essa onda agora. E os imóveis novos, eles já nascem com essa vocação e já nascem com isso previsto na convenção de condomínio. Diferente dos imóveis antigos que não tinham isso, né, prevista na convenção, a gente não vai sofrer com isso no futuro, né? Então isso não é um problema que o cliente que está comprando imóvel hoje vai sofrer. Uma coisa que é muito importante e positiva também é que esses condomínios novos eles têm muita segurança. Então, já prevendo essa rotatividade grande dentro do condomínio também, os incorporadores e construtores sempre pensam também nessa prática de ter mais segurança e acessibilidade também dentro desses projetos. E aí também é importante ter essa empresa que faça não só a administração condominial, como essa gestão também de locação, não é isso? Isso. Eles têm sido muito felizes quando eles contratam essa empresa, né? Eles têm conseguido colocar empresas que pensam na gestão condominial do serviço e na gestão também do custo, né, do condomínio, né? Então isso é uma coisa que influencia também todo morador e todo usuário. E aí não só voltaram para o condomínio, mas voltaram para a receita também. Eles cuidam também dessa parte da receita do cliente, ou seja, ele compra o imóvel e no final do mês a preocupação dele é quanto dinheiro vai cair na conta dele. Isso, porque tem uma empresa eficiente ali fazendo que está cuidando dessa gestão. Exatamente. E aí eu queria te perguntar duas coisas, porque eu sei que o tempo está um pouquinho apertado. Vamos lá. O que significa double suites? Claro, porque nesses empreendimentos também há essa possibilidade. Tem muito, né? O que acontece? Double suite nada mais é do que um imóvel que você compra com uma escritura, né? Você paga um registro no ITBI, mas que você pode alugar para 2 consumidores finais, né? Então você compra um imóvel, imagina que eu tivesse um apartamento de 2 quartos, isso acontece muito em Copacabana, por exemplo, né? Você tem imóveis de 3, 4 quartos, e cada quarto fica uma pessoa. Nesse nosso caso, o double suite, ele é um imóvel único, que você tem 2 portas, um hall de acesso, e você pode alugar independente. Ele tem sua vida de um lado e sua vida do outro. Ou seja, facilita também até, por exemplo, uma família que tem o pai com filho adolescente, o idoso. Imagina que a Cris comprou esse imóvel, quer passar o final de semana dela em Copacabana. De um lado você aluga, rentabiliza, e no outro você vive. Então isso é uma possibilidade também que o double suite possibilita. E a rentabilidade, agora, dá para falar mais ou menos assim, estimativas de rentabilidade, por exemplo, da região que a gente comentou, Barra, Centro, Zona Sul, só para dar um exemplo? Os imóveis, numa ordem crescente, você tem um centro, né, com preço menor de compra e de venda, depois você vai para a Barra e em seguida a Zona Sul acaba sendo o maior preço. Quando a gente olha a rentabilidade, importa muito a localização e o quanto que você paga, né? Porque acabei de falar, por exemplo, que no centro a gente teve uma ocupação de quase 100% no Carnaval. A vantagem hoje desse tipo de imóvel é que quando você comprava um empreendimento, um apartamento, você tinha um retorno ali de 0,4, 0,5. A gente tem casos de empreendimentos novos que têm sido entregues agora que você tem rentabilidade chegando a quase 2%. Isso olhando a curta temporada, né? Sim. A locação por curta temporada e não a locação de longa temporada. Então isso é uma coisa que tem ajudado também. Ou seja, é bastante interessante, né? É muito interessante. Por isso que a gente tem vendido muito, principalmente o cliente que trabalha no mercado financeiro. Pois é, que aí ele já tem aquela visão. Por isso que a gente está aqui com você para se orientar os outros que têm também, né? Querem investir, querem diversificar. E para fechar, o FGTS, né, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, pode ser usado? Essa é uma grande vantagem do nosso empreendimento, do nosso tipo de negócio. Por ser um imóvel
residencial, por ser um imóvel que está dentro dos parâmetros, né, que a Caixa, por exemplo, exige para a liberação do fundo de garantia, você tem muito imóvel que custa até 1,5 milhão, que é o limite hoje que a gente tem. Então, todos os clientes que compram esse tipo de imóvel, eles podem usar o FGTS, seguindo aquelas regrinhas básicas, né, que existem. Eles podem também dispor ali daquele capital que às vezes ele não consegue tirar. E nesse tipo de empreendimento, ele faz uso desse benefício, que assim, é uma grande vantagem e é um tipo de negócio que ele usa na entrega do imóvel. Ok, bom, te agradeço aí por você ter dado esse detalhamento dessa tipologia de estúdio, que você possa voltar outras vezes, viu? Cris, é um prazer estar com você aí. A gente espera que esse mercado aí, que está crescendo muito, que está só no começo desse movimento, o Rio de Janeiro, acho que assim, a tendência é crescer cada vez mais. E a parceria que a gente tem, tenho certeza que é uma parceria muito duradoura de longo prazo, tá? Com certeza. Bom, gente, daqui a pouco a gente volta falando mais sobre essa tipologia. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Olá, e voltamos com o Vitor Moura. Ele é presidente da Pátria Imóvel e vai contar para a gente agora, dar dicas pelo olhar do investidor na tipologia estúdio. Vitor, obrigada por ter aceito o nosso convite aqui, né? Em pleno lançamento, você está aqui dispondo do seu tempo com a gente para contar um pouquinho desse cuidado, que precisa o investidor ter esse cuidado para investir nessa tipologia. Bom dia, Cris. É sempre um prazer falar aqui com você. Obrigada. Eu vejo que nesse empreendimento aqui, não só nesse, mas como nos estúdios em maneiras gerais, o principal diferencial é a localização. Né? Você está vendo hoje como está cheio, o pessoal chegou aqui cedo de manhã. Né? Hoje a gente está lançando em Ipanema, na quadra da praia. Né? Eu sempre brinco com a nossa equipe, né? Quando você for procurar um imóvel para alugar numa viagem que você vai fazer, num lugar que você não conhece, você vai abrir, né, a plataforma, o Booking, o Airbnb, e quanto mais próximo da praia, vai te interessar mais. Muita gente vem aqui para o Rio em busca disso. Então, eu penso que o número um é a localização. Né? Depois é o complexo de serviços que o empreendimento traz. Aqui a gente tem um rooftop com vista para o mar maravilhoso para esse cliente que está curtindo o Rio, curtindo a praia, aproveitar aí o pós-praia. Né? Então, eu penso que esses são os diferenciais. Né? A maior parte dos investidores aqui estão buscando um estúdio para futuramente botar para locação. Né? E aí, nesse momento, você tem que pensar como você sendo um cliente. Né? O que te atrai nesse empreendimento. E eu aqui, em especial aqui, mas na maioria dos bem localizados, em bairros turísticos, né? A gente hoje está falando de Ipanema, mas aqui em Copacabana, por exemplo, o hotel está cheio. Eu percebi quando cheguei, eu olhei o café da manhã, hotel cheio, Ipanema, Copacabana, são regiões que recebem muita gente. Né? Então, se eu tivesse que dar uma dica para o investidor, foca na localização. E outra coisa, além da localização, a condição de pagamento, vamos dizer, o incorporador, o construtor que está por trás, porque geralmente, na maioria, são imóveis na planta, ou seja, eles ainda vão ser construídos. Isso também é importante? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Com certeza, né? Você saber quem tá desenvolvendo o projeto é fundamental, te traz segurança. Aqui, no caso, é o Opportunity, né, que tem feito uma sequência e uma coleção de lançamentos bem em Rio, que tem esse perfil. Né, em especial aqui, né, o cliente paga 30% durante a obra, depois ele tem a opção de financiar os 70% direto com o Opportunity, né, com uma taxa pré-fixada, que é uma tremenda garantia para esse cliente no momento de instabilidade. Né? E quando a gente apresenta para o cliente a forma de pagamento, ele entende que ele paga o período de obra e depois ele botando para alugar, a própria rentabilidade do aluguel amortiza as parcelas do financiamento. Então, isso também tem atraído bastante. A gente mostra que, pelos estudos que a Lobier faz, ele consegue pagar o financiamento com o imóvel alugado. Né? Então, para ele fazer a conta de investimento, ele precisa se preocupar só com os 30% inicial, depois o próprio imóvel se paga. Né? Isso também tem atraído os clientes pela condição. E aí você falou da Lobier, que é a empresa que faz essa gestão, né, gestão inteligente. A gente também vai trazê-los aqui daqui a pouco para explicar melhor, mas eu queria aproveitar ainda mais o Vitor. Por exemplo, quem é esse investidor hoje? Dá para a gente traçar um perfil? Com certeza. A gente até fez para a nossa própria equipe uma amostragem de quem tem comprado. 62% desses compradores, na nossa amostragem, tem um dos compradores, ou o homem ou a mulher, né, ou o outro casal, né, com uma pessoa de fora. Né. Em linhas gerais, são frequentadores constantes de Rio, gente que está acostumado a pagar as altas tarifas do hotel e ficar sujeito à disponibilidade.
ele entende que é um bom negócio ele ter o cantinho dele e quando ele não vem, ele coloca para alugar. Então, a gente tem visto muita gente, né, o Rio recebe não só gente de fora do Brasil, mas também muita gente do Brasil. Quando eu falo 62%, não é de fora do Brasil, é de fora do Rio. Do Rio de A gente Janeiro. recebe muito paulista, muito mineiro, muita gente do Centro-Oeste, pessoal do Nordeste, gente que... Tem agronegócio também? Agronegócio é o paraíso do Brasil, né? Então, todo mundo que frequenta o Rio tem sido muito dos nossos clientes, gente que frequenta e está optando, né, por investir aqui para utilizar quando vier e no período que não tiver, deixar na rentabilidade. Né? Em linhas gerais, a gente está falando de investidor, né, que é ávido por essa receita recorrente que o aluguel traz. Né? Então, vale a pena investir em imóvel também, mesmo vale. com a Selic alta como a gente está tendo agora. Sem dúvida, eu estava falando com uma cliente agora que ela está em Portugal, ela é brasileira, está em Portugal, explicando exatamente, você só vai investir 30% e depois a rentabilidade paga a locação, paga o aluguel, o financiamento e ainda tinha um troco. Né? Então ela entendeu que isso era um bom negócio, está fechando aí uma venda com a gente de forma remota, né? Está fazendo pagamento por aqui, né? A gente fez videoconferência e está feliz da vida, espera daqui a pouco poder estar usando a sua unidade. E aí você tocou num assunto que eu queria abordar também. A tecnologia tem ajudado bastante, né? Ou seja, você fez uma venda, a gente está aqui hoje, né, no lançamento, que está sendo no hotel em Copacabana, né, para o empreendimento em Ipanema, mas ela está em Portugal, então ajuda bastante. O que vocês têm, a inteligência artificial, a internet, tem ajudado também o mercado? Tem, nesse caso salva a gente, porque como eu estou falando, a maior parte, 62% é de fora. Se todos tivessem que vir para cá hoje, a gente estava perdido. Então a gente chega aqui e consegue negociar com eles remotamente, por telefone, cada unidade, explicando o diferencial. Ele faz assinatura eletrônica através do DocuSign e realiza os pagamentos de onde tiver. Então, realmente, isso tem sido uma facilidade. A gente consegue captar o cliente quando ele está aqui, mas não necessariamente precisa dele aqui para vender. Sim. Né? Porque quando ele está aqui passando férias, quando ele está aqui curtindo o Rio, que ele olha o empreendimento e pensa, opa, poderia ter um aqui, né? Isso a gente mantém um contato com ele e oferece à medida que vai tendo as oportunidades. Então, tem funcionado bastante essa nossa estratégia. Que bom. E aí, para finalizar, é importante, além desse conceito, o corretor precisa ser especializado nessa tipologia ou o produto Zona Sul já por si só... Eu quero dizer assim, como o estúdio é uma coisa para a gente recente no Rio de Janeiro, que a gente sabe que fora em São Paulo já está anos-luz na nossa frente, isso tem uma especificidade para o corretor ou não? Eu acho que como todo corretor a gente tem que se qualificar e tem que estar preparado para quando for apresentar. Né? É lógico que o estúdio tem uma metodologia de explicar a rentabilidade, já que a gente está falando de investidor, que você precisa entender do período do pagamento do período de obra, depois você vai colocar para alugar, como é que vai ser essa diferença entre aluguel e prestação, que é o pulo do gato para mostrar para o cliente que é um bom investimento, né? Mas em linhas gerais você não precisa de uma especialização, né? A gente vende muito apartamento encantando o cliente com aquele upgrade, com o sonho dele comprar casa própria ou até melhorar. Né? Nesse caso a gente tem também a parte de apresentar o projeto, que são fantásticos, né? Nos encantam, né? Quando a gente vê Com a vista certeza. e tal. Então tem essa parte do projeto e ele precisa passar um pouco, né, dessa noção financeira do que vai acontecer. Eu acho que isso não é que precisa ser especialista, mas precisa entender um pouco mais, não só sobre o projeto, mas um pouco mais sobre a conta financeira para poder mostrar para o cliente. Ok. Bom, gente, a gente chegou ao finalzinho aqui, que o Vitor cedeu esse tempo precioso dele para conversar com a gente neste lançamento, que você possa voltar mais vezes, viu? Obrigada, Vitor. Tá bom, obrigado, Cris. Até já. Valeu, pessoal. Olá, e voltamos agora com o Bruno Neves. Ele é do comercial da Lobier, empresa que faz a gestão desses imóveis para alocação de curta temporada. Não é isso, Bruno? Isso mesmo. Conta pra gente como é que funciona para quem está nos acompanhando e quer investir, essa tranquilidade, para que ele possa saber realmente como funciona deixar um imóvel com vocês para administrar. Tá bom. Esses imóveis, né, são imóveis residenciais, né, de curta-metragem, né, que são lançados aqui, muitos aqui no Rio, Zona Sul, área central do Rio. E eles têm essa qualidade da gente conseguir fazer a operação de locação de temporada
sempre trazendo um conforto para esse proprietário dessa unidade, comparando esse imóvel como um ativo financeiro, né? É mais um item que ele tem na carteira dele de diversificação, né? Ele é um imóvel, mas na operação da Lobier, ele te passa para o proprietário como um ativo. Então a gente vai fazer toda a operação da locação de temporada, desde os anúncios, precificação, até o check-out desse hóspede, sempre envolvendo todo esse processo para que ele tenha essa tranquilidade. Mas mesmo assim, a gente mantém um portal aberto, onde ele consegue vir acompanhando ali, né, todas as reservas que vão entrando para ele, a previsão, né, de rendimento para ele, para dar essa tranquilidade, mas ele ter nisso, né, que ele não precisa se preocupar com a operação, o que está acontecendo, né, se o hóspede foi bem recebido, se tudo aconteceu de maneira correta, ele está tranquilo que a Lobier está prestando um bom serviço e está entregando a rentabilidade para ele. E aí, além disso, o imóvel também que ele investiu, ele está valorizando, né? Porque se ele seguiu todos os passos que a gente apresentou aqui hoje no nosso programa, ele está com o imóvel com uma excelente localização, rentabilidade. Sim. E aí, como é que representa isso para ele? Existe um percentual, que, dependendo da região, que você possa dar exemplos? Porque, assim, a gente sabe que o centro também avançou bastante nos estúdios, né? Tem o plano, Reviver Centro. Sim. A Zona Sul também tem avançado bastante. A gente tem a Barra, a gente já tem a região serrana também do Rio, com esse tipo de produto em Itaipava. Sim. Conta pra gente um pouquinho como é essa rentabilidade para a pessoa que está nos acompanhando, ela entender. Uhum. Essa rentabilidade, a gente sempre fundamenta, né, ela em 3 pilares, né? A rentabilidade em si, que é aquilo que ele vai ganhando ao longo dos meses com a alocação de temporada, mas tem 2 pontos que são muito importantes também nesse processo. O segundo é o ganho de capital, né, que nada mais é que a valorização do imóvel. O imóvel no Rio de Janeiro, ele sempre valoriza, né, um recorte de 10, 20 anos, e tem uma média em torno de 3,5 ao ano, mais ou menos, na cidade. E o terceiro ponto, que é a possibilidade dele alavancar esse investimento, né? Você tem um ativo, né, de um valor onde você não precisa aportar todo o valor desse ativo, habitualmente em torno de 30%, 35% desse valor, só que ele valoriza como um todo. Então, assim, se ele comprar um empreendimento, depois do financiamento, que habitualmente é pago com a própria rentabilidade da alocação, ele tem um ativo que foi pago 70%, 65%, 70% dele pela operação de temporada, só que agora valorizado. Então você tem uma possibilidade ali de investir apenas 30% do ativo e ter esse ativo valorizado daqui a um período. Então esse é um ponto muito importante para esse investimento. Tá, e outra coisa que eu queria te perguntar, por exemplo, se ele não tiver a pessoa comprou para investir, mas em determinado momento ele também quer usufruir, ele pode também ou tem alguma restrição, ele sendo dono, mas ele colocou com vocês, né, enfim, ou com qualquer outra empresa que faça isso, ele pode usufruir também? Como é que é feito isso? Esse é um grande diferencial da operação da Lobier, tá? Ele pode usar a unidade dele sempre que estiver liberada para ele, né? A gente disponibiliza um calendário onde ele acompanha as reservas que são feitas, né, na unidade dele. Sempre que tiver vago ali o dia, ele marca o dia que ele quer e usa a unidade sem nenhum custo para ele. A unidade vai estar disponível para ele utilizar e atender esse perfil que é muito importante também, esse híbrido, né, de um investidor, mas que vem ao Rio algumas vezes no mês ou algumas vezes no ano, e é importante ali ele querer ficar na unidade dele, né, um local que ele gosta. Então isso é muito importante e a Lobier traz mais esse serviço para esse investidor. Outra coisa que eu queria te perguntar, como é feito isso? A pessoa adquiriu uma unidade, um estúdio, né, que é, enfim, uma unidade compacta ou uma double suite, e aí quem faz essa decoração, se ele quiser deixar com você, de repente ele não quer se preocupar com nada, vocês também cuidam disso? Como é que é isso? A gente presta uma assessoria para ele, né, com todos os itens que precisa para alocação de temporada, né, tem alguns itens específicos, né, da montagem, até para ele não comprar alguns itens que afetem no investimento e não trazem resultado. Sim, né? Não vai ser eficaz para o hóspede. Então a gente dá esse aconselhamento gratuito, mas a gente tem um setor também dentro da empresa, a Lobier Design, que pode também montar toda essa unidade, entregar pronta para a operação e ele ter o rendimento dele ali, caso ele não queira fazer sozinho, né? Mas se ele quiser, também tem essa autonomia. Opção também. A gente presta uma assessoria para ele ter tudo ali, o imóvel prontinho. Por muitos desses casos de investidores híbridos, né? Então, às vezes, tem muitos desses proprietários que querem ter um toque mais pessoal na montagem dessa unidade, então por isso a gente faz
isso da maneira que ele achar melhor. É 4 mãos, é né? flexível, né? Isso. E aí, como é que falta? A gente está chegando agora ao finalzinho do nosso programa, mas quando você diz assim, que ele não precisa se preocupar, vocês se preocupam desde o check-in, tudo, a TV deu problema, a internet, tudo isso é com vocês? Tudo isso. A distribuição nos portais de venda desse tipo de imóvel, precificação profissional, que é muito importante para trazer o resultado para esse proprietário, toda a relação com o hóspede, limpeza da unidade, colocação em tropa de roupa de cama, roupa de banho, né, itens de amenities ali para a unidade dele. Todo o trabalho, todo o serviço feito pela Lobier, trazendo esse conforto ao proprietário com o melhor resultado. Né? Isso Bom, é importante. Bruno, te agradeço muito. A gente chegou ao final do nosso programa. Que você possa também voltar mais vezes para, né, contar mais novidades sobre esse mercado que não para de crescer aqui no Rio. Tá, obrigado. Lobier está sempre à disposição, tá? Obrigada. Bom, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.